Vamos começar aqui a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Antes de tudo, quais são as estruturas ou os componentes do sistema? De dentro para fora, a gente vai pensar em ovários, tubas uterinas, útero, canal vaginal e, exteriormente, pudendo ou vulva. Qual a localização do útero? Localização posterior à bexiga e anterior ao reto. O procedimento cirúrgico de retirada do útero deixa onde ele está ali na cavidade abdominal vazio. Esse procedimento chama histerectomia. O útero ele é fixado no lugarzinho dele lá por ligamentos. O que são ligamentos? São feixes fibrosos de fibras colágenas organizadas paralelamente de tecido conjuntivo, denso e modelado. Podem ligar duas articulações, são os ligamentos articulares, ou organizar órgãos em suas devidas posições, que são ligamentos suspensores. Nessa questão, especificamente, a gente tem um, que é o ligamento suspensor do ovário. Então, ligamentos, feixes fibrosos de tecido conjuntivo. O que é o peritônio? Peritônio é a maior membrana do corpo. É serosa, transparente e possui líquido peritoneal. É um tecido conjuntivo frouxo. Reveste toda a cavidade abdominal e os órgãos internos. Começa na parte inferior do abdômen e termina na região pélvica. O revestimento na parte inferior, no caso do diafragma. Ali precisa ser corrigido. Começa na parte inferior do diafragma e termina na região pélvica. O revestimento da parede abdominal é chamado de peritônio parietal e o revestimento visceral é chamado de peritônio visceral. Na pelve, alguns órgãos, como o reto e a bexiga, têm revestimento do peritônio em apenas uma face, porque a outra encosta em músculo. Esse revestimento incompleto é chamado de retroperitoneal. Qual é a função do peritônio? Dar sustentação aos órgãos, para que fiquem em seus lugares, impedir o atrito entre eles, com o líquido peritoneal, armazenar gordura, deslocar toxinas e leucócitos, também pelo líquido peritoneal. Não existe vácuo no abdômen. Os locais, entre aspas, vazios, são preenchidos por líquido peritoneal, um filtrado da linfa. É reabsorvido e liberado constantemente pelo plasma dos vasos sanguíneos. Então a gente tem que pensar que é um fluxo, é uma troca constante com o plasma e que o abdômen ele não é como a gente vê nas pecinhas de modelo de laboratório de anatomia. Não tem espaços livres. Ou tem tecido conjuntivo, ou vai ter membrana peritoneal, líquido peritoneal. Como é o peritônio na região uterina? A porção do peritônio que reveste o útero, as tubas e o espaço ao redor do útero é chamado de ligamento largo. Certo? Então, tudo peritônio, na região uterina e nas estruturas de reprodução, tudo que encosta ali, ligamento largo. Realmente é enorme, é largo mesmo. E reveste a região toda dos úteros, menos os ovários. Porque esses ovários, eles precisam liberar ovócitos, então eles não podem estar encapadinhos ali perfeitamente. Eles estão ao redor, claro, eles estão na região, mas não estão encapando os ovários, porque senão, como que as tubas uterinas iam coletar os ovócitos que foram liberados?
Quais os ligamentos mais importantes? Certo. 1. Ligamento largo. O ligamento largo ele se divide em mesométrio, que vai ser a parte do ligamento que encosta no útero, em mesovário, parte do ligamento que circunda a região ali do ovário, e mesosalpinge. Tudo que tiver salpinge é referência à tuba uterina. Então, pensando que as denominações vão começar com meso e o final vai ser relativo à estrutura em que ele está encostando. Então, isso são as subdivisões do ligamento largo. A gente vai ter o ligamento suspensor do ovário, ligamento útero-ovárico, ligamento redondo do útero e ligamento útero-sacral. Aqui agora na próxima imagem a gente vai ver eles bem detalhados. Certo? Então, tudo isso em roxo é ligamento largo. Tudo. Pega toda a estrutura aqui. Se encostou no útero, mesométrio. Se encostou na tuba, mesosalpinge. Se rodeou o ovário, mesovário. Certo, aqui está especificado, ligamento largo, são as 3 subdivisões. Agora, a gente tem esse aqui também. 1. Suspensor do ovário. Ele vai pegar o ovário aqui por trás e vai deixar ele assim, no arzinho. Parece que ele fica no arzinho, né? Ligamento suspensor do ovário. Ou também ele é chamado próprio do ovário, porque ele é bem característico. Então, ligamento próprio do ovário ou ligamento suspensor do ovário. O ligamento útero-ovárico é o que vai sair do útero e chegar, o que vai sair do ovário e chegar no útero. Ele mantém as estruturas unidas aqui. Esse aqui, o 3, é o ligamento redondo do útero. É um dos principais, ele é muito importante para manter o útero na posição que ele deve ficar. Ele faz uma conexão com a pelve. Esse ligamento aqui, nessa imagem, ele parece ficar embaixo do ligamento útero-ovárico, mas em outras imagens ele vai estar aqui em cima, assim, ó. Essa vai ser a visão dele. Porque o útero ele não fica desse jeito na cavidade abdominal. Ele fica mais viradinho para cá, assim, né? Viradinho para frente da tela. Então, nesse sentido, esse ligamento aqui, em vez dele vir assim logo para baixo, ele faz isso e depois desce. Então, depende muito do jeito que o útero está representado. Aqui de novo, não falei do útero sacral. O útero sacral, bem claro, também sai do útero e encontra lá no osso sacral, atrás do reto. Então, um vai conectar lá na pelve, lá na pelve não, lá no pubis, no caso, né? Porque o sacral também a gente pode chamar de pelve. Um vai chegar lá no pubis, o outro vai chegar lá no osso sacral, o outro vai ligar ali na musculatura abdominal mesmo. Todos muito importantes. Aqui de novo, olha aqui, esse aqui já dá para representar bem melhor. Tá vendo? Aqui, ó, o útero ovariano ou útero ovárico. E esse aqui é o redondo do útero. Parece que ele tá saindo por cima. Não tem muito, assim, essa distância entre eles, né? E aí, a gente vai reconhecer ele pelo caminho que ele percorre. Porque ele vai sair do útero e vai para frente. Vai para a região anterior. Então, aqui a gente tem a bexiga, aqui. Então, se ele está indo aqui, contornando a bexiga para chegar lá no pubis, então, redondo do útero. Conectando ovário e útero, ligamento útero-ovariano. Aqui
é a representação da tuba. Essa membrana amarela aqui é a representação do peritônio. Nesse caso, como o peritônio está na região aqui do sistema reprodutor, ele é chamado de ligamento largo. Vamos ver aqui também, em verde, o útero sacral, saindo do útero, chegando aqui no sacro. E aqui, por fim, suspensor do ovário. Olha, aqui. Mais uma representação, útero sacral. E aqui, redondo do útero. Um vai para trás, pega aqui para trás, o outro para frente. E se tivesse um aqui também, o suspensor do ovário seria mais indo na direção posterior. Esse tanto de ligamento, representado nessa imagem aqui, essa quantidade de ligamentos no útero fornece resistência, elasticidade e força para o útero, o que é de extrema importância, principalmente durante uma gestação. Então, resistência, elasticidade e força. Aqui, de novo, uma última representação. Suspensor do ovário. Útero ovárico. Aqui é a tuba uterina. Aqui de trás, assim, algo como se fosse vindo assim. Estaria saindo o redondo do útero. Em amarelo está representado o peritônio, nesse caso chamado de ligamento largo. Ótimo, aqui mesômetro, porque ele está indicando essa região aqui em contato com o útero. Aqui embaixo a gente vê o útero sacral. Muito bom. Na aula, o Alexandre destaca, apesar que nessa imagem aqui eu não achei muito evidente, ele destaca que a coloração do ovário de uma mulher jovem e de uma mulher mais velha, ela vai mudando. E a da jovem, no caso, ele é um ovário liso, porque ainda não tiveram muitas ovocitações, então não tem muito corpo albicans, fazendo o ovário ficar mais rugosinho. E também ele é mais róseo. Nessa imagem, ele parece particularmente esbranquiçado, mas, para todo caso, o ovário da mulher jovem é róseo e liso. Quais as partes da tuba uterina? Começando então ali na conexão que ela tem com o útero. Essa chama porção uterina. Na porção uterina, a gente vai ter uma abertura aqui de encaixe com o útero e essa abertura chama ósteo uterino. A gente vai ter então 2 ósteos uterinos. Ficam aqui mais próximo do fundo do útero. Em seguida, a gente tem o istmo, que é saindo aqui da porção uterina, a gente tem uma região que é mais fininha da tuba. Depois, essa região fininha, ela dá uma alargada, uma dilatada. Quando ela dilata, ela forma a ampola uterina. E, por fim, depois da ampola, a gente tem uma região que chama infundíbulo. Aqui está mais dilatadinho na imagem e aqui chegamos no infundíbulo. O infundíbulo ele é composto pelo ósteo abdominal, essa região aqui, e pelas fímbrias. As fímbrias parecem uns dedinhos assim que fica varrendo o ovário, fazendo um movimento de sucção. Ela realmente assim, ela consegue como se fosse assim, chupar todo o ovário para pegar o ovócito que tiver aqui na superfície. Quais as camadas da tuba? As camadas são da mais externa para a interna. Mais externa é serosa, porque ela é a mesosalpinge. A gente está falando aqui do ligamento largo, né?
Então, a mais externa é aquela membraninha amarelada que a gente já viu nas primeiras imagens, camada serosa, mesossalpinge. Em seguida, a gente vai ter uma camada muscular e lá dentro a gente tem a camada mucosa. A fixação na camada mucosa do óvulo e o início do desenvolvimento do embrião aqui na tuba é chamado de gravidez ectópica, mais especificamente, como é na tuba, gravidez tubária. Gravidez ectópica é toda gravidez que não acontece dentro do útero, que acontece na cavidade abdominal, que pode o ovócito fecundado, ele pode cair aqui, entra aqui no infundíbulo, mas por alguma razão ele volta, cai na cavidade abdominal, ou ele pode mesmo ficar preso aqui na tuba e iniciar o desenvolvimento. Como se chama o procedimento cirúrgico contraceptivo realizado na tuba uterina? Como é feito? Esse procedimento é chamado de laqueadura ou ligadura. Ele é feito da seguinte forma: a tuba uterina é seccionada, cortada, e as duas partes são amarradas. Isso vai impedir que o espermatozoide, que está chegando aqui no útero, encontre com o ovócito que foi liberado. Então, ele impede a concepção. Quais são as partes constituintes do útero? Fundo, corpo e istmo. Lembrando que istmo é tudo que é mais fininho e que está separando duas estruturas, geralmente. O istmo do útero, ele separa o colo do útero, vai estar mais aqui embaixo, assim, do restante do útero. No caso, o colo do útero do corpo do útero. O que há entre eles é o istmo. Quais são as camadas do útero? As camadas do útero são iguais às camadas da tuba. Primeiro, a serosa, que a gente vai chamar de perimétrio, peri no sentido de parede, e também a gente pode lembrar aqui de peritônio. A camada serosa é o mesométrio. E aí a gente vai ter que lembrar dessa nomenclatura aqui específica, perimétrio. Camada muscular, chamada de miométrio, e a camada mucosa, chamada de endométrio. Quais são os ósteos do útero? Um a gente já viu na porção uterina da tuba uterina. A gente vai ter os ósteos internos do útero, marcados aqui por um. Ósteos uterinos, não são internos. A gente vai ter os ósteos uterinos. O ósteo interno do útero é o que fica aqui no início do colo do útero. E o ósteo externo do útero é o que vai ficar no fim do colo do útero, que é o que aparece no exame de Papa Nicolau. Certo. Aqui no slide ele ainda destaca os formatos. A cavidade uterina tem o formato triangular e a cavidade do colo do útero é fusiforme, então ela é fina e alongada, e tem pregas, aqui está representado também. Enquanto que a cavidade uterina não tem pregas, somente no desenvolvimento infantil. Então, ósteo uterino, ósteo interno do útero e ósteo externo do útero. Aqui a gente vai ter formatos e tamanhos comparativos do útero conforme a idade. O recém-nascido, 4 anos, o útero é bem menorzinho, tem pregas, assim, claramente um órgão não preparado para uma gestação. A partir da puberdade, o útero aumenta consideravelmente de tamanho, vai perdendo as pregas da cavidade uterina, vai ficando com as pregas mais concentradas no colo do útero. Aí tem o útero da adulta nulípara. Nulípara significa uma mulher que nunca teve filhos. Nula.
nunca teve filhos. A que teve filhos é chamada de multípara. O útero da nulípara e da multípara, eles têm volumes diferentes e a cavidade uterina também é diferente. A da multípara, ela é um pouco mais dilatada do que a da nulípara. E o útero pós-menopausa é um útero que está sofrendo involução. O miométrio ele começa a reduzir, a cavidade uterina ela volta a ficar mais estreita, o colo do útero perde as pregas. Onde acontece a raspagem do exame Papa Nicolau? Qual o objetivo desse exame? A raspagem, então, do Papa Nicolau acontece na região vaginal no colo do útero. Porque aqui, nessa região, a vagina já envolve. A gente vai ver as nomenclaturas adequadas. Então, região vaginal. Isso aqui que está representado é o ósteo externo do útero. O objetivo do Papa Nicolau é identificar possíveis infecções e identificar o HPV também, que pode desencadear um câncer de colo de útero. Aqui na imagem. Na primeira, a gente está vendo o colo do útero de uma mulher nulípara, ou seja, nunca teve filhos. E aqui na B, uma mulher multípara. A gente vê na imagem que o que difere no colo do útero das duas é a dilatação do ósteo externo do útero. O ósteo externo da mulher multípara é mais dilatado que o ósteo externo da mulher nulípara. Por que a mulher grávida tem dificuldade de retenção de urina? Agora, então, a gente vai pensar na posição uterina ali na cavidade abdominal. A mulher grávida tem dificuldade de retenção de urina por causa da posição do útero. Isso é importante. A posição tem esses termos aqui bem específicos: antivertido e antifletido. Isso faz com que o útero expandido amasse a bexiga. Então, antivertido, verter, vai significar virar. E fletido vem de flexão, de dobrar. Então, primeiro, o útero, vamos pensar nele aqui, ele vai, dentro da cavidade abdominal, ele vai se virar para a região posterior ou para a região anterior. Se ele for para a região anterior, que é a regra, ele vai ser de anterior, vertido, voltado para a região anterior. Depois que ele já se voltou para uma região, vamos representar aqui, já se voltou para uma região. Ele não vai ficar só assim. Depois que ele se voltou, vamos passar aqui uma reta normal, ele vai flexionar. Então, aqui no colo do útero, vai ter uma flexão, ou seja, vai acontecer isso. Então, o resultado final vai ser, ele se vira para um lado e depois tem uma flexão. Seria isso o resultado final. Ele pode se verter para frente e ter uma flexão para trás, ou se verter para trás e ter uma flexão para frente, mas via de regra é, ele vai verter para frente, virar para frente, para a região anterior, e também vai flexionar para a região anterior. Então, ele é anti de anterior, vertido e anti-fletido. Aqui, sim, essa imagem vai representar melhor, mas voltando aqui. Por que a retenção ela é prejudicada? Aqui está a bexiga e aqui em cima da bexiga está o útero. Quando a gravidez vai se desenvolvendo, o útero vai começando a empurrar as vísceras aqui, na parte de cima para perto do diafragma, e empurra também a bexiga para baixo. Então, o volume da bexiga começa a ficar reduzido, ela é pressionada. Aqui uma ilustração de como que isso acontece.
Antivertido, porque ele se voltou para a região anterior, e antifletido. É isso aqui que acontece, ó. Voltou e deu uma quebrinha aqui. Se ele fosse retrovertido, seria isso. Estaria voltado para a região posterior. Ele encostaria mais no reto. E retrovertido e retrofletido, ele empurraria o reto. Mais ilustrações disso, do que seria a retroflexão, aqui no caso, imagens falando da flexão que ele vai fazer. Aqui, ele se verteu para frente, mas na hora de fazer a flexão, flexionou para trás. E aqui, ele fez a flexão para frente, mas muito brusca. Tem um ângulo certinho, que vai estar no próximo slide. Essa flexão aqui formou quase um ângulo de 90 graus entre o colo do útero e o corpo do útero. Então, isso não é a regra da normalidade. Retrocessão aqui, o útero, ele... Aqui já não é mais uma questão de angulação. Aqui é mais uma questão da musculatura da pelve, ou também chamada de diafragma pélvico. Essa musculatura, por alguma razão, não segurou o útero no lugar certo. Pode também ser a ver com os ligamentos. Isso fez com que ele retrocedesse. Aqui ele começa a adentrar mais no canal vaginal. O colo do útero começa a empurrar mais. Todas essas posições são viáveis para uma gestação. Aqui a questão da angulação. O ângulo aqui não deve ser muito brusco. Nem o ângulo do canal vaginal com o colo do útero, nem do colo do útero com o corpo do útero. Outras posições aqui chamadas em graus. Algumas mulheres podem nascer com a posição uterina deslocada. Normal, aí nasce em um dos 3 graus. Os graus de inclinação não vão impedir a fecundação e a gestação. Talvez possa dificultar um pouquinho, mas não chega a impedir. E a tendência é que após a primeira gestação, o útero que nasceu deslocado retorne para a posição da normalidade. Como se chama o quadro clínico de descida do útero pelo canal vaginal? Então, a gente já começou a ver ali um pequeno sinal desse caso clínico, que foi a retrocessão uterina. Qual a sua causa e qual a intervenção? Essa descida é chamada de prolapso uterino. Ela consiste na queda do útero até, no casos extremos, né, queda do útero até o ósseo externo da vagina. O Alexandre, ele comentou na aula dele que muitas pacientes mais idosas chegam no pronto-socorro relatando que está saindo uma bola da vagina. A bola que elas estão falando, elas não sabem exatamente o que é o colo do útero. Isso é um sinal de caso de prolapso uterino bem avançado. A causa é um problema de sustentação da musculatura pélvica ou perda dos ligamentos. Pode ser os dois também ao mesmo tempo. E isso é bastante comum com a idade. A intervenção é a cirurgia do períneo, que vai ser a reconstituição da musculatura do diafragma pélvico. Então, o médico ele vai fazer com que aquela musculatura volte a sustentar o útero no lugar correto. As principais afetadas são as mulheres de idade mais avançadas e que tiveram muitos filhos. Aqui na imagem a gente vê a ilustração, posição normal. Aqui a região anterior. E aqui ele descendo. Olha aqui ele retrocedido. Aqui já está mais acentuado também. Já teve uma retrocessão. Aqui bastante. E aqui é o estágio avançado de que as mulheres chegam lá no pronto-socorro. Como se chama a estrutura vaginal que envolve o colo do útero? Essa estrutura se chama fórnice. Fórnice da vagina. Ele é subdividido em fórnice lateral, fórnice posterior e fórnice anterior.
A visualização deles vai depender do ângulo de secção. Esse ângulo aqui, a gente consegue ver o fórnice posterior, né, voltado aqui para o reto, e o anterior voltado para a bexiga. Já nessa aqui, a gente consegue ver os fórnices laterais. Por isso que essa região do colo do útero que a gente vê, essa bolinha aqui, é chamada de região vaginal do colo do útero, porque ele já está dentro do canal vaginal. Quais as regiões ou partes da vagina? Primeiro, vamos pensar na região interna. Região interna vai ser o canal vaginal. Ele é delimitado por duas coisas. O ósteo externo do útero, ou também a gente pode pensar no colo do útero, e no ósteo vaginal. Marca o início e o fim. Região externa é chamada de vulva ou pudendo. A gente ainda vai especificar, mas ela tem o vestíbulo, o clitóris, o bulbo e a glândula vestibular e os lábios. Aqui na imagem a gente tem o ósteo externo do útero, marcando aqui o início do canal vaginal, e o ósteo vaginal, marcando o fim do canal vaginal e início do vestíbulo da vagina. Quais as camadas da vagina? A gente vai ter. Aqui é interessante notar que difere do útero e da tuba uterina. A camada mais externa do útero e da tuba é a camada serosa, porque eles estão envolvidos pelo peritônio, pelo ligamento largo. E aí no útero a camada serosa é o perimétrio. A gente vai lembrar de parede e também vai lembrar de peritônio. Além de perimétrio, também ele vai poder ser referido como mesométrio, mas perimétrio ou mesométrio. Na tuba uterina, a gente está pensando na camada serosa ali na mesosalpinge. Só que a vagina não está, o canal vaginal não está envolvido pelo ligamento largo. Então, a estrutura mais externa não vai ser serosa, nesse caso vai ser fibrosa. Então, a camada mais externa, fibrosa. Depois vem a camada muscular e na parte de dentro, onde tem as pregas, a mucosa. Um destaque é que as pregas vaginais, elas têm que estar sempre um pouco lubrificadas. As fricções com a camada mucosa não suficientemente lubrificada vai gerar pequenos ferimentos e lacerações. Então, gera dor, o ato sexual não devidamente lubrificado. A menopausa, quer dizer, durante a menopausa, as glândulas vestibulares produzem menos lubrificação. E aí isso pode gerar desconforto durante o ato sexual. São receitadas pomadas e cremes específicos para dar conforto nesse momento. Dentro também do canal vaginal, ali na região atrás do osso pubis, encontra-se uma área erógena conhecida como ponto G. Os principais tipos de ímen: anular, parece um anelzinho, septado, cribiforme, cheio de pontos, e o mais aberto de todos, que é o ímen após o parto. O ímen é uma membrana que fecha o ósteo vaginal. Existe um tipo de ímen que ele não se rompe, porque em muitas mulheres, por exemplo aqui, o anular é o mais comum. Aí na primeira penetração, como o pênis vai forçar aqui essa abertura, o ímen ele pode se romper. Então, vem aqui e rompe. Um ímen que não se rompe, ele é mais elástico um pouquinho, é chamado de complacente. Então, os mais comuns: anular, septado, cribiforme e complacente. Quais as estruturas visíveis do pudendo? A região de pelos ali mais para cima, chamada de monte púbico, que fica em cima ali
do osso pubis. Então, começando pelo ósseo vaginal, a gente vai ter o vestíbulo da vagina, que é a região entre os lábios menores, toda a região. No vestíbulo, a gente vai ter 2 ósseos, o ósseo externo da uretra e o ósseo vaginal. Em seguida, a gente vai ter os lábios menores, que são predominantemente tecido epitelial. Na parte superior dos lábios menores, a gente vai ter a glande do clitóris, o prepúcio do clitóris aqui, ou chamado também de capuz do clitóris. E, ao redor de tudo isso, os grandes lábios, ou lábios maiores, que é composto por tecido gorduroso, glândulas sebáceas e rico em pelos. Quais as estruturas do clitóris? A gente vai ter a glande, o prepúcio, e subindo a gente vai ter 2 corpos cavernosos. Os corpos cavernosos, então, pega a glande, subiu, 2 corpos cavernosos, e depois eles descem formando ramos. Esses ramos, eles são homólogos aos ramos do pênis também. No corpo cavernoso do pênis acontece a mesma coisa. Eles vão auxiliar na fixação do pênis. E aqui vai auxiliar na fixação do clitóris. O corpo cavernoso, ele enche de sangue. Ele é tecido erétil. Aqui, função do corpo cavernoso, possibilitar a ereção do clitóris. Aqui outra ilustração, bem mais bonitinha. A gente vai ter a glande, subir o corpo cavernoso, que vai ser um par aqui. Depois, cada um para um canto, formando ramos. Mais da anatomia interna. Aqui, essa parte representada aqui, ela não é do clitóris, mas ela faz parte da anatomia interna da vulva. Isso aqui é chamado de bulbo do vestíbulo. Ele também incha de sangue. Tá vendo que o canal vaginal tá bem aqui entre o bulbo do vestíbulo? E parece que se ele fosse uma pinça, ele seria capaz de apertar esse canal vaginal. É o que acontece durante o momento de excitação do clitóris. Esse bulbo aqui, ele é homólogo do corpo esponjoso do pênis. Então, ele é formado por músculo esponjoso. Isso permite que ele também enche de sangue no momento da ereção do clitóris. Então, aqui vai ficar muito bem vascularizado. O corpo cavernoso vai estar cheio de sangue e o bulbo do vestíbulo vai estar cheio de sangue. Quando ele incha, ele vai apertar aqui o canal vaginal. E isso vai fazer com que a fricção da mucosa da vagina com o pênis seja mais pressionada, e isso é mais prazeroso para a mulher. Então, aqui, bulbo do vestíbulo se enche de sangue quando a mulher está excitada. São considerados tecidos eréteis, ou seja, capazes de ereção. Quando incham, apertam o canal vaginal, tornando a fricção com o pênis mais prazerosa. Músculo esponjoso. E embaixo do bulbo do vestíbulo, a gente vai ter a glândula vestibular. Ela tem um ducto que se abre dentro do canal vaginal para lubrificar a mucosa vaginal. Isso proporciona maior conforto para a mulher no ato sexual. E esse líquido ele só é liberado segundo estímulo sexual. Aqui uma ilustração. O clitóris, aqui os ramos não estão representados por completo, eles vêm mais até aqui embaixo, mas eles vão entrando, no caso. Ou para dentro, não tenho certeza. Mas eles não são só desse tamanhozinho aqui, não. Então, a gente tem a glande do clitóris, corpos cavernosos que vão se dividir em ramos. Aqui em cima, na parte mais externa, vai ter o prepúcio. Aqui o bulbo
vai inchar e vai espremer aqui o canal vaginal. Embaixo do bulbo, glândula vestibular maior. Essas aqui. Ó o ducto aqui. Quais as estruturas homólogas, ou seja, que têm a mesma origem, pode ser origem embrionária nesse caso, ao sistema reprodutor masculino? A gente vai ter ovários, são homólogos dos testículos. O clitóris é homólogo do pênis. O corpo cavernoso do clitóris é homólogo do corpo cavernoso do pênis. E aqui a gente tem que lembrar que os ramos do corpo cavernoso do clitóris também são homólogos aos ramos do corpo cavernoso do pênis. O bulbo do vestíbulo é homólogo ao corpo esponjoso do pênis, que também tem bulbo, lá no finalzinho. E as glândulas vestibulares são homólogas das glândulas bulbo-uretrais. Por fim, por que a gravidez mais desenvolvida causa sobrecarga cardiorrespiratória na gestante? Porque, nessa imagem aqui, a gente vai vendo o tamanho do útero conforme os meses, de 3 meses a 9. No 9º mês, o útero já está quase do tamanho da cavidade abdominal inteira. E o que ele faz é que ele espreme todos os órgãos aqui perto do diafragma, que é essa linha representada. Então, quando ele espreme todos esses órgãos para perto do diafragma, a contração e o relaxamento do diafragma para a respiração fica prejudicada. Se a contração e relaxamento do diafragma está prejudicada, não vai ter ventilação pulmonar tão eficiente, não vai ter hematose nos pulmões tão eficientes, a oxigenação das células vai ser prejudicada. A oxigenação das células lá no músculo cardíaco vai, como ela está reduzida lá, vai atrapalhar também a contração do miocárdio. E isso vai ter esse efeito cascata, prejudicou a respiração, prejudicou o coração. E aí, então, por causa de empurrar as vísceras, por conta disso que vai ter uma sobrecarga cardiorrespiratória. Aqui a gente tem a ilustração do neném bem desenvolvido, como que ficam as vísceras, bem comprimidas, e aqui também. Então, menor capacidade de contração do diafragma, mais o peso das mamas também, que vão ficando maiores, mais inchadas, vai causar dificuldade respiratória, que vai causar um efeito cascata no coração.